Fala, trader. Bem, voltando aí com a análise semanal de mercado, eu passei, como eu falei, a passar algumas semanas fora realmente aqui do YouTube. O objetivo era o projeto, né, educacional que eu estou trabalhando agora, o projeto Bereshit, que está muito próximo, né, de ser lançado aí, vai ser um grande projeto educacional, o maior projeto educacional que eu já montei até hoje, né, desde toda a minha fase e toda a minha trajetória como educador no mercado financeiro. E em breve eu vou estar falando sobre ele aqui para você, tá bom? Bem, hoje eu quero compartilhar com você aqui a análise semanal para essa primeira semana completa, né, de janeiro de 2025, que vai se iniciar. E quero compartilhar com vocês aqui os possíveis cenários que nós podemos esperar para essa semana e talvez, quem sabe, até para as próximas semanas, né? Considerando que nós fazemos uma análise assim mais de médio a longo prazo nessas análises semanais. E quero acrescentar também agora nessas análises, a partir de agora, o Bitcoin futuro, tá bom? Então nós vamos fazer análise do índice, do dólar e Bitcoin futuro. Quero fazer esse compartilhamento com vocês. Perfeito? Bem, se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel Tenório, né? Estou aqui no YouTube, iniciando de forma definitiva aqui agora em 2025. Comecei ano passado, ano retrasado, mas bem, né, vamos dizer assim, né, sem realmente ter uma constância. Agora esse ano de 2025 eu quero realmente seguir firme aí com o canal, tá bom? Vou fazer análises semanais de mercado com vocês aqui com todos os finais de semana, vou compartilhar todos os domingos e quero também estar trazendo aí algumas abordagens comportamental, operacional e técnica, né, ao longo da semana. Então, pelo menos aí uns 2 a 3 vídeos durante a semana estarei postando aqui no YouTube. Perfeito? Bem, deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui. Vamos começar aqui pelo... Eu vou começar pelo Bitcoin, e depois nós passamos pelo dólar, e depois nós vamos para o índice, aí, fazendo toda uma análise aí de mercado conforme nós abordamos, tá bom? Perfeito? Bem, o Bitcoin, estava aqui agora, um pouco antes de iniciar essa análise semanal, a gente vê que ele vem de uma mega tendência de alta desde a sua origem, né, da moeda. A gente nem tem toda a cotação do Bitcoin aqui. Mas o que eu observo? Para a gente não olhar para um cenário tão de longuíssimo prazo, eu estou observando aqui basicamente os últimos 2 ciclos que ele teve, considerando o gráfico semanal, tá? Então nós tivemos aqui um primeiro ciclo completo, tá, que se desenvolveu aqui de praticamente 2019 para 2020, aonde depois ele conclui esse ciclo, tá? Faz toda a parte corretiva desse ciclo, e aqui ele iniciou agora praticamente no começo de 2023 até o momento atual um novo ciclo, tá bom? Então aqui nós tivemos um ciclo completo, você consegue observar aqui onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 truncada, quando ela não consegue ir além do topo da onda 3, e toda a correção aqui que se desenrolou. E se nós considerarmos aqui esse último ciclo completo que aconteceu no Bitcoin e traçarmos Fibonacci, nós vamos observar aí que ele retraiu aí, né, basicamente foi além aí da região do 61,8. Porém, tivemos aí realmente uma grande tendência de alta de forma bem ascendente, certo? E agora eu iniciei aqui a contagem desse novo ciclo, que ainda está em desenvolvimento. Então, o que eu especulo aqui é que nós estamos agora dentro de uma onda 5 no Bitcoin, de uma super onda 5, tá bom? A questão é o quanto essa onda 5 ela vai dar continuidade até que realmente ele venha para uma fase corretiva desse ciclo que está se desenrolando. Então nós tivemos aqui uma onda 1, onda 2. Essa onda 3 ela foi a 200% da onda 1, ou seja, ela ultrapassou ali geralmente o que Elliott falava que era a 161,8 da onda 1. A onda 2 ela retraiu 50% da onda 1, perfeito? E a onda 4, sendo de forma bem resumida aqui, ela retraiu basicamente, deixa eu ajustar aqui nesse topo, ela retraiu 38% da onda 3. E ela te falava bastante sobre a onda 4, geralmente ela retrai 38% da onda 3, principalmente quando você tem uma correção lateral. Essa correção flat, né, lateral, ela pode se desenvolver de uma forma retangular, de uma forma triangular, né, basicamente como foi o cenário que aconteceu aqui, um movimento corretivo lateral. Nós tivemos aqui também uma correção lateral, uma correção plana que aconteceu. Você consegue ver aqui, ó, facilmente 1, 2, 3, 4, 5, as subondas da onda 1, correção A, B, C da flat, né, da onda 2. E aqui você já vê uma correção mais complexa aqui na onda 4, tá bom? E agora ele está nesse movimento que eu considero ser a onda 5. A pergunta que nós devemos fazer então é: essa onda 5 que está se desenvolvendo atualmente no Bitcoin, até onde ela vai? Qual vai ser, vamos dizer assim, o final da onda 5 que está em desenvolvimento no Bitcoin? Será que ele vai parar nessa região de preço? Já é uma região que tem potencial para ele
e finalizar a onda 5 por aí, pelo menos temporariamente ele encerrar essa tendência de alta e iniciar um novo ciclo corretivo. Isso é possível, mas nada impede também de ele dar continuação. Mas seguindo de forma racional os parâmetros técnicos, Elliott falava que geralmente a onda 5 ela se desenvolvia a 61.8 da onda 3. Então, se ela se desenvolve a 61.8 da onda 3, eu teria que projetar toda a onda 3 para cima. E aí ele me daria provavelmente ali qual que seria o primeiro alvo, que seria o alvo de 61.8 para a onda 5, que foi basicamente esse alvo aqui. Então, se a gente considerar esse princípio, ela já cumpriu esse alvo para a onda 5, tá? Uma outra forma também que Elliott falava é que, geralmente, quando nós temos uma onda 3 impulsiva extensiva, que foi o caso dessa onda 3 aqui, geralmente a onda 5 ela tem a mesma extensão, né, a mesma amplitude da onda 1. E da mesma forma, eu posso fazer o quê? Só basicamente fazer uma cópia aqui da onda 1 e projetar essa onda aqui a partir do final da onda 4. E olha só, ela me dá também basicamente aí já uma onda 5 comprida, tá? E aí observa que essas duas evidências traz para a gente essa informação de que possivelmente a onda 5 chegou no seu estágio final. Isso é uma possibilidade. Posso também trabalhar somente o conceito técnico de Fibonacci, fazendo a projeção. Nós temos aqui o terceiro alvo do experimento também, que se cumpriu basicamente nessa mesma região da extensão da onda 1. Então, ou seja, ele está indicando aqui para mim, tecnicamente, que pode ser uma região cujo o mercado pode iniciar um processo corretivo a partir daqui, tá bom? Se vai iniciar ou não, aí só o tempo vai dizer. Ela pode dar continuidade, ela pode, por exemplo, a onda 5, ela pode se estender ser uma onda maior que a onda 3, isso pode acontecer. Como regra, a onda 3 ela não pode ser a menor das três ondas impulsivas. Então, por exemplo, se a onda 5 ela se estender numa amplitude maior que a onda 3, a onda 1 ela tem que ser menor que a onda 3, certo? Como já foi o caso aqui. Então, nada impede a onda 5 ter uma amplitude maior, e aí a gente teria praticamente o Bitcoin a 1 milhão, certo? De reais. Perfeito? Isso é possível, tá? Mas a gente tem que ficar atento nessa região, porque já é uma região baseada em alguns princípios técnicos que ele pode temporariamente, né, iniciar um processo corretivo, tá bom? Perfeito? Bem, basicamente é isso. E aqui nós tivemos aí nessa semana, né, esse evento aqui que deixou aqui nessa região. Então nós basicamente tivemos aí um engolfo, né, comparado com o candle anterior nessa região, e vamos observando aí o que vai acontecer, tá? Perfeito? Um outro ponto aqui que a gente deve considerar que o Bitcoin já está trabalhando num cenário, numa condição de exaustão, né? Sobrecomprado, né? Numa região de exaustão. Então, é mais uma grande divergência que nós temos também, olha só. Né? Então, vamos observando o que vai acontecer aqui. De qualquer forma, a tendência atual do Bitcoin ainda é uma tendência de alta. Isso é um fato e a gente não pode discutir sobre isso. Perfeito? Bem, avançando aqui para o gráfico diário, observa que nós temos esse canal maior, né? Olha só, ele basicamente já está testando aí a linha de retorno do canal, e nós temos esse canal menor aqui dentro desse canal maior também, né? Que ele evidentemente teve uma confluência bem grande aqui, ó, nessas duas linhas. Aqui basicamente o que eu fiz? Eu fiz a extensão, a duplicação desse canal aí a partir do momento que ele rompe. Então olha só, esse canal evidentemente ele era aqui, ó. Deixa eu ajustar ele. No seu início esse canal estava aqui, certo? Olha só como que ele respeita. A partir do momento que ele abre com gap e vai embora, o que eu fiz? Eu peguei aqui o que eu chamo de duplicação do canal. Eu peguei essa linha de 50% do canal e coloquei ela no lugar da linha de retorno do canal. E aí ele me deu essa extensão que você viu aí. Olha só, estou duplicando lá novamente, tá? Então essa aqui é uma forma técnica de você fazer a duplicação de canal e teve total confluência. Olha só como que ele trabalhou na região de linha de retorno aqui, tá bom? Interessante isso que a gente consegue observar que o Bitcoin ele é bem técnico, tá bom? Outra evidência também que nós temos aqui que uma possível reversão pode começar a se formar no Bitcoin é a partir dessa estrutura que nós temos aqui. Então observa que nós temos possivelmente aqui uma estrutura de oco se formando no Bitcoin, né? E aí ele teria que validar esse movimento atual como um ombro direito e criar esse evento aqui de reversão. Perfeito? Então ainda não validou, ele precisaria fazer o rompimento dessa região de preço aqui na região dos 560 mil pontos, tá bom? Mas é uma possibilidade, perfeito? Pelo gráfico diário, principalmente no momento que ele fez a anulação de 100% desse movimento aqui, ele já ficou bem interessante com relação a uma possível evidência de um oco
se formando aqui, de um evento clássico de reversão. Perfeito? Bem, com relação a médias móveis, eu particularmente não considero tanto, mas se a gente observar o comportamento das médias móveis, é médias de 9, 20 períodos, 50 períodos aí, basicamente elas estão ligeiramente flat, as médias menores e a média de 50 períodos ascendente. Tá? Bem, vamos avançar agora para o intradiário, gráfico intradiário 60 minutos. Olha só, aqui nós conseguimos notar de forma mais clara, né, toda a estrutura aqui de um ombro esquerdo, toda a estrutura da cabeça e toda a estrutura de um possível ombro direito em formação. A pergunta é, se ele está em desenvolvimento de um ombro direito, para depois criar um evento completo de reversão fazendo a perca dessa região aqui de preço, que é a região de neckline, até que ponto esse ombro, esse movimento, ele pode se desenvolver para indicar que é somente uma retração desse movimento de baixo e possivelmente a construção de um ombro direito? Primeiramente, o que nós devemos observar é exatamente esse movimento aqui, ó, né? Ou seja, observa que desse movimento de baixa, de 100%, ele basicamente já retraiu aí 50%, e existe uma possibilidade de ele ainda vir testar essa região aqui do 61.8, e aí sim, essa região do 61.8 ser uma região que tem mais potencial para mandar ele para baixo. Por quê? Porque além dessa própria retração de Fibonacci, nós temos aqui nessa região, ó, um nível de preço aqui bem interessante. Então, olha só, você consegue observar aqui, ó, toda essa região de preço, que é uma região que tem potencial para o Bitcoin aqui testar essa região, e a partir dessa região ele pelo menos temporariamente parar e tentar criar um evento de reversão. Perfeito? Então, o que eu considero que é o Bitcoin vindo até os 130 mil pontos, mais ou menos, a gente ainda pode considerar que esse movimento é uma correção desse último movimento de baixa, e que a partir dessa região ele tem potencial para tentar um movimento de baixa, possivelmente validando essa estrutura que está em formação, tá? Ela está em formação, ainda não se validou. Quando que ela se valida? Caso ela venha a romper a neckline. Então, até o momento, ela está em desenvolvimento, ok? Ele pode falhar e simplesmente testar essa máxima ou até romper. Mas nós temos essas evidências desde lá do gráfico semanal, gráfico diário, gráfico de 60 minutos, nos dando, cada um com a sua particularidade, essa possibilidade de um possível evento de reversão se formando. Então, para essa semana operacional que vai se iniciar, semana essa que vai se desenrolar a partir de amanhã, dia 6 até o dia 10 de janeiro de 2025, eu deixo aqui essa especulação aqui macro para o Bitcoin, tá? Um possível teste nessa região dos 130 mil pontos e, consequentemente, uma tentativa de reversão, tá? A partir desse momento, a partir dessa região, ok? Bem, é uma análise grande, isso aqui pode levar 2, 3 semanas para acontecer, não quer dizer que vai se desenrolar somente nessa semana. Mas como o Bitcoin ele se movimenta bastante, é um ativo bem volátil, né? É possível que esse evento aconteça, tá bom? Então, para o Bitcoin, eu deixo essa principal possibilidade que nós podemos esperar para essa semana. Eu especulo a possibilidade de ele vir testar essa região dos 130 mil pontos, tá? E a partir dessa região dos 130 mil pontos, realmente ser uma região que pode gerar uma intenção de venda acima da média e mandar ele para baixo aí. Perfeito? Bem, dito isso, vamos avançar aqui agora para o gráfico semanal do dólar, tá? Cara, o dólar, ele passou por um ponto de preço muito importante. Eu vou até pegar pelo mensal aqui, que fica mais interessante para a gente visualizar isso. Então, nós tivemos aqui todo um ciclo de Elliott. Eu não vou fazer aqui a contagem de Elliott, que vai alongar muito aqui essa análise de mercado, tá bom? Mas olha só, inclusive se você achar interessante eu trazer um pouco mais aí de temas sobre a escola de Elliott, comenta aqui o que você acha, se você acha interessante eu fazer umas análises semanais de mercado abordando mais a escola de Elliott dentro dessas análises, que eu vou cogitar essa possibilidade aí, tá bom? Então nós tínhamos aqui uma linha de tendência, né? A partir daqui a gente já poderia fazer a duplicação de canal ou simplesmente conectar nesse topo. Vamos fazer aqui um estudo de caso e vamos observar, fazendo a duplicação desse canal, onde que ele daria para a gente essa linha de retorno. Eu vou manter aqui uma coloração qualquer. Olha só, então se eu coloco aqui a duplicação de forma bem simétrica, ó, essa duplicação de canal me daria aqui, ó. E foi condizente também, olha só. Basicamente deixou só pavio a partir dessa região, tá? Deixa eu colocar aqui uma outra cor aqui. Então vamos lá. Então nós temos aqui o nosso canal. Ele rompeu esse canal em algum momento, só que ele rompeu baseado no tempo, então numa escala de tempo, ele acabou rompendo esse canal. Só que agora, recentemente, ele começou a renovar topo, né? Então olha só, se a gente pegar essa região de máxima de preço aqui, ó,
uma região muito importante de preço, ele começou a basicamente romper essa região. Então, o que a gente deve considerar aqui agora com relação a esse canal de alta? A gente pode tanto manter esse canal e traçar um segundo canal, como atualizar esse canal. Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Aí vai depender de cada trader. Tem trader que gosta de manter o canal principal e traçar um segundo. Olha só, nesse momento também ele rompeu. Aqui nesse momento ele também rompeu, mas no momento que eu atualizo nesse fundo aqui, ó, é o fundo que ele realmente, a partir daqui, ele começou a respeitar. E aí eu vou fazer eu vou traçar esse canal aqui. Por que esse fundo? Porque a partir desse fundo deu origem para ele nesse movimento de alta e rompimento dessa máxima histórica, perfeito? Então você tem esses dois canais, esse canal que já foi rompido e esse canal aqui que você pode considerar ele como um canal válido, tá bom? Então é dessa forma que você vai trabalhar. Você sempre vai fazer a atualização de uma LTA ou de uma LTB, de um canal de alta, de um canal de baixa, quando o mercado ele der continuidade àquele movimento. Então às vezes vai acontecer isso, ele vai romper, mas ele vai entrar só num movimento corretivo, que no espaço de tempo ou de retração, ele vai romper o canal, a LTA, a LTB, mas depois ele vai retomar a tendência. Aí você tem duas possibilidades. Ou você traça uma nova linha de tendência, um novo canal, ou você atualiza aquele lá que você já tem, tá? Então os dois casos são válidos, tá? Então eu posso tanto manter esse aqui, como eu posso também atualizar, por exemplo. O que seria atualizar o canal? Seria fazer isso aqui, ó. Pronto, aqui eu tenho o meu canal atualizado, perfeito? Olha só. Vou fazer um teste aqui de novo, voltar para a linha aqui de... considerando a duplicação do canal, basicamente seria atualmente isso aqui, tá bom? Mas é válido você deixar ele por aqui também, ou simplesmente você ajustar nesse topo aqui, ó. Perfeito? Deixa eu ajustar ele aqui de forma bem simétrica. Pronto. Então nós temos esse canal aqui que você deve considerar aí como um canal atual aí para o dólar, perfeito? E a partir desse ponto, o que a gente pode projetar para o dólar? Bem, eu acho que a projeção mais relevante que nós devemos fazer aqui é exatamente toda essa estrutura que ele passou anos aqui formando, a partir dela a gente projetar para cima possível alvo. Então ele nos daria mais ou menos aí um primeiro alvo nessa região aí dos 6,80, perfeito? Basicamente é o próximo nível de preço que ele tem potencial aí para buscar. Seria uma projeção bem válida. Outra projeção que eu posso fazer aqui também, uma projeção menor, um espelhamento nesse caso, né? É espelhar esse movimento aqui para cima. Olha só, primeiro alvo já foi, tá? Segundo alvo aqui na região dos 6,38 e o terceiro alvo muito próximo lá daquele alvo maior, né? Ele começa a gerar até pra gente aqui uma confluência de alvos nessa região, tá? E uma terceira projeção também que eu posso fazer, nesse caso baseado em pivô, é estruturar exatamente esse movimento aqui impulsivo, um movimento corretivo, né? Uma correção bem simples, e me fazer essa projeção aqui para cima também, ó. Segundo alvo, primeiro alvo, segundo alvo. Perfeito? E aí você vê que está tudo próximo desse alvo principal. Então você pode considerar os 6,80 como uma região de realização de lucro aí. Estamos falando aí de, né, quase praticamente 600 pontos aí. Perfeito, meus caros? Então eu vejo potencial para o dólar dar continuidade a essa tendência de alta, tá bom? Eu vejo possibilidade para ele dar continuidade a essa tendência de alta. Vale considerar que nós estamos olhando para o gráfico mensal. Gráfico semanal, olha só. Então olha só como que você consegue observar aqui no semanal essa estrutura que ele fez aqui no movimento impulsivo, corretivo, movimento principal, né? Movimento corretivo, certo? Principal e movimento de continuação. Por que eu falo movimento impulsivo principal? Porque você tem dentro desse fractal maior, você tem uns fractais menores, ó, movimento impulsivo, corretivo, impulsivo, corretivo, impulsivo, corretivo, impulsivo, e aqui é uma correção principal. Aqui se a gente for contar a Elliott, a gente vai encontrar 5 ondas para cima, 3 ondas para baixo, dá até para anotar aqui já o ABC, né, que começou a estruturar um evento de reversão, que não se validou, tá bom? E ele está dando continuidade a esse movimento aí. Perfeito? Então, olhando aqui também pelo semanal, apesar de ele estar bem esticado, né, ainda o cenário é de alta no dólar, tá bom? Novamente, deixa eu refazer aqui, ó, esse espelhamento. Então, olha só. Ó, novamente fazendo esse espelhamento, olha a rejeição que teve e, basicamente, olha só, o segundo alvo que está logo acima, aí na região dos 5,380. Perfeito, meus caros? E no gráfico diário, ó, aqui no gráfico diário, ou até mesmo lá no gráfico de 60 minutos, mas principalmente eu acho que aqui no diário, eu falo aqui porque a gente consegue ter uma visualização melhor aqui, tá? Nós conseguimos já traçar
um possível canal de alta, tá? Eu posso pegar lá desse fundo, eu posso pegar a partir desse ponto aqui também, ó. Olha só. Inclusive, olha só a linha de retorno aí. Deixa eu pegar lá do ponto que eu falei mais abaixo. Seria basicamente esse aqui, ó. Vai dar muito próximo também, tá? Então seria basicamente esse ponto aí. Perfeito? Deixa eu tirar esse aqui. Pronto, olha só. Então eu tenho aqui um canal de alta se desenvolvendo no dólar. Bem, o que que acontece se ele romper essa linha de retorno do canal, que até o momento ele não rompeu? Eu faço a duplicação do canal. Eu posso pegar a linha de 50% do canal e colocar ela aqui, aí ele vai me duplicar essa linha lá para cima, ou eu posso simplesmente duplicar o próprio canal e fazer isso aqui também, ó. Aqui eu tenho a duplicação do canal também, é válido você fazer dessa forma. Perfeito? Tranquilo? Bem, pelo gráfico diário, deixa eu colocar aqui uma outra coloração. Pelo gráfico diário, nós tivemos aqui um último movimento principal impulsivo, um movimento corretivo, e aqui ele acionou o pivô e observa que ele está fazendo uma troca de polaridade agora na cabeça desse pivô anterior. Então, se o dólar, tecnicamente falando, se ele quer dar continuidade a esse movimento de alta, ele tem que respeitar esse último topo que ele deixou aqui tempos atrás, e a partir desse topo, ele dá continuidade a esse movimento de alta, certo? Então eu tenho esse topo, aí o que eu vou observar aqui ó, agora? Agora você vai observar esse movimento impulsivo, e essa correção da barra, até a mínima aí da barra 247, e a partir daqui você especula continuação. Então você tem aqui movimento impulsivo, correção, movimento impulsivo, fazendo uma troca na cabeça do topo anterior e indicando continuação. Então a gente espera possivelmente a continuação do dólar, tá bom? Se ele começar a romper essa região aqui de preço para baixo, aí a gente precisa ficar atento, porque ele pode tentar uma correção, até mesmo uma reversão aí desse último movimento aqui de alta, perfeito? Mas até o momento atual também, característica aí de movimento corretivo, tá? Uma possível, deixa eu ver se isso já não existe aqui, uma possível correção triangular, né, em desenvolvimento. Eu acredito que ainda ele pode se desenvolver mais aqui, tá bom? Mas ainda assim segue num cenário ascendente, olha só, né? Totalmente alinhado aí. Fica atento por causa da região de preço, linha de retorno do canal, mas a tendência ainda ela é de alta, tá? Mesmo com esses sinais aí a gente tem que ficar atento, tá? O que você deve observar aqui, ó, é que esse último movimento aqui de alta, aqui ele foi anulado em 100%, então isso é uma primeira característica de uma possível reversão se formando. Só que agora, ou ele tem aqui uma estrutura de oco se formando, mas esse ombro direito ele está muito alongado, pode ser um oco, mas ele está demorando muito com esse ombro direito, então vamos observar. Pode ser um processo de distribuição? Pode, né? Mas vamos observar porque talvez ele pode tentar voltar para testar essa máxima aqui, tá? Então você vê que ele basicamente ele entrou num processo corretivo aqui bem longo. Vamos ver se ele realmente vai dar continuidade. Então, eu estou fazendo análise aqui pelo FUT, mas esses estudos aqui ele já está pronto lá no gráfico do dólar do contrato vigente, tá? Mas como eu não opero pelo FUT, eu acho legal pegar o gráfico do FUT, né, do gráfico contínuo e fazer uma análise praticamente do zero com vocês aqui, tá bom? Então, o que você vai considerar? Você vai considerar principalmente essas extremidades aqui, ó. O dólar está lateral. Para operações de intradiária, day trade, nós temos um ativo consolidado. Então, o contexto de trade aqui é de range. Você vai vender trades, procurar por trades de compra na mínima e vender na máxima, mas é um range bem relevante, então dá para você também ali esperar uns eventos clássicos de reversão mesmo dentro desse range, que seria o quê? De reversão ou de continuação, que seria basicamente os pivôs, tá? É uma estrutura grande, mas olha o comportamento dele, ó, tá vendo? Ó? Anulando movimentos em 100%, então tudo isso tem característica de range, tá? Mas eu vejo potencial ainda para ele ficar por aí mais um tempo. Vamos ver se ele vai conseguir sair dessa semana nessa região ou não. Tá bom, meus caros? Então, o dólar, ele está numa tendência primária de alta, mas ele está começando a deixar evidências aí que ele pode tentar uma reversão ou se alongar um pouco nessa correção. Mas até o momento atual, esse cenário que nós estamos observando, ele é de total característica de um movimento corretivo. Então, por exemplo, olhando aqui pelo gráfico diário, isso aqui pode ser realmente só o quê? Uma bandeira de alta. Tá bom? Até o momento atual, as evidências são essas. Amanhã, semana que vem, isso pode mudar, mas até o momento, as evidências são essas, tá? Então, ainda não descarta a possibilidade do dólar de uma tendência, de uma continuação dessa tendência de alta, só que a gente tem que observar o tempo que ele vai passar aqui. Perfeito? Então, por enquanto, nós seguimos aí com essa possibilidade aí para o dólar. Perfeito? Então, fica essa análise aí no semanal. E aqui, ó, nós tínhamos uma linha de tendência, aqui, foi rompida, tá? É válido traçar essa linha de tendência aqui, ó,
É válido traçar essa linha de tendência aqui? É válido, mas eu particularmente eu considero principalmente uma linha válida quando ela faz uma renovação de topo, de um topo principal, que seria desse topo aqui. Então aqui, de qualquer forma, você vê que ele está sambando em volta dela, então acho que é o menos importante essa linha aqui, tá? Você deve considerar principalmente essas extremidades que eu marquei aqui de preço, desse range que ele está se desenvolvendo, ok? Bem, dito isso, o gráfico do índice, vamos lá, queridinho aí de quem opera a Bovespa, né? Cara, tendência de alta, né? De longuíssimo prazo, vamos lá. Aqui nós temos uma linha de tendência, deixa eu pegar aqui o gráfico, o gráfico mensal, que eu acho que vai ficar melhor para mim traçar essa linha de tendência. E ele está muito próximo dessa linha de... Eu não vou nem traçar canal, eu vou traçar aqui só LTA, porque é o que está valendo agora, porque ele está muito próximo dessa LTA, ó. Olha só, está muito próximo dessa LTA. E o que eu observo aqui? Ó? Quando nós avançamos aqui, por exemplo, para o gráfico semanal, nós temos uma região de preço aqui que, inclusive, ele está basicamente trabalhando nessa região, que é um nível de preço muito importante para o índice, tá? Deixa eu traçar aqui, ó. Todo esse trecho aqui de negociação, deixa eu traçar aqui, olha só. Todo esse nível aqui, ó, de preço, e lembrando sempre a importância de você entender que níveis de preço, eles são uma região e não uma linha exata no gráfico. Então você observa aqui, olha só como que ele deixou um topo nessa região, olha só como que ele vai trabalhando nessa região aqui por várias vezes, né? Olha só. E agora ele basicamente ainda está nessa região. Ele ainda não rompeu, ele está trabalhando nessa região aí dos 120 mil pontos, tá? Então é uma região que tem potencial, tecnicamente falando, para segurar o índice. Tem potencial, seja para ele fazer uma correção desse movimento de baixa, seja para ele fazer uma reversão total desse movimento de baixa, ok? O tempo vai dizer, mas é uma região que tem potencial para segurar ele. Se ele conseguir romper essa região, tá bom? Próxima parada aí para o índice vai estar nessa região aqui mais ou menos dos 110 mil pontos, olha só. Então é o próximo nível que eu acredito que ele vem buscar a região dos 110 mil pontos, mas principalmente se ele perder essa região, ele vai tentar voltar para esse fundo aqui nos 100 mil pontos, ok? Tá? E aí, claro que no espaço-tempo ele vai encontrar essa LTA também antes de ele chegar nos 100 mil pontos aqui, perfeito? Então vamos ficando atento aí. Vamos ficando atento aí nessa região. Então, essa região atual que ele se encontra é uma região que tem potencial para, pelo menos temporariamente, tá? Quando eu falo temporariamente, é o suficiente para ele fazer uma correção, olhando para o gráfico semanal, então esse é um período significativo, para ele depois, quem sabe, tentar perder essa região. Então, muito atento na ponta vendedora no índice nessa semana que vai se desenrolar, por causa dessa região macro que ele se encontra. Perfeito? E outro ponto que você deve considerar aqui também é FIBO, né? Ó, se a gente traçar a FIBO aqui desse último movimento aqui, né? Ó, ele basicamente está muito próximo dos 50% e ele está muito próximo também das médias de 200 períodos, que inclusive está bem alinhado aí nos 50%. Então, eu vejo um potencial para o índice, ainda nessa primeira semana agora completa de janeiro, testar essa região e talvez a partir daqui ele se segurar, tá? Então a gente pode esperar, quem sabe, nessa próxima semana, um martelo, alguma coisa do tipo nessa região. É possível, alguma coisa assim. Tá? É possível. Agora, se ele passar por essa região, sem dificuldade, ele vai buscar os 100 mil pontos. Tá? Se ele perder, aí ele vai buscar os 100 mil pontos. Perfeito? É mais provável ele correr lá para 100 mil pontos. Mas aqui eu vejo uma região de defesa bem significativa para o índice. Tá? Bem, vamos lá. Gráfico diário. Deixa eu pegar um gráfico limpo aqui. Com relação ao gráfico diário, ele já está trabalhando abaixo das médias, né? 9, 10, 20, 200, então não tem para que a gente ficar olhando para a média aqui, tá bom? É preço, é gráfico. Então olha só, o contexto da região, como eu falei, né? Você vê que é um nível de preço bem relevante. Temos aqui um mercado bem esticado, né? Um movimento bem esticado, olha só a pressão nessa ponta vendedora aí, mas vamos observar ele aqui mais ou menos como que ele vai se comportar, principalmente até essa região aqui dos 117 mil pontos, que é mais ou menos onde estão as médias de 200 períodos, lá pelo semanal, ok? Perfeito? Bem, gráfico de 60 minutos. Aqui, ó, no gráfico diário, ou no 60, nós tínhamos aqui um canal de baixa, só que ele, definitivamente, ele rompeu aqui, ó, a gente vai fazendo, olha só, nós tínhamos aqui essa linha, tá? Aí você foi atualizando ela aqui, até no momento que a gente poderia atualizar ela para cá, tá? Então, ó, todos esses fundos aqui, ó, já foram perdidos, entendeu? E aqui vem um ponto interessante que, inclusive, eu falo com os meus alunos que linha de retorno de um canal de baixa, dificilmente o primeiro toque ele respeita. Geralmente ele rompe ela, vai embora. Então, nunca ficar muito preso à linha de retorno de canal de baixa, a não ser que depois ele faça, por exemplo, uma reversão bem significativa, e a partir daquele ponto você pode considerar ele como um fundo principal. Antes disso é difícil ele parar. Olha só o que aconteceu, inclusive, aqui, ó. Aqui ele fez um movimento significativo, mesmo assim, ó, veio, perdeu e foi embora.
tá bom? Mas a LTB é totalmente válida você traçar ela aqui. E se você for num gráfico de 60 minutos, você tem aqui uma estrutura que você consegue traçar aqui pelo intraday, que seria basicamente essa aqui, ó. Tanto a LTB, principalmente a LTB, olha só, mas você vê como que ele já está com uma descida bem sensível, né, segundo o Charles Dow. Olha só como que ele foi violando. Então, se eu fizer todas as atualizações, essa linha vem parar aqui, tá? Então, essa é uma forma de eu traçar, por exemplo, ó, esse canal de baixa. Outra forma também aqui de eu traçar, por exemplo, é essa daqui, né? Olha só, essa daqui, ó, tá bom? Ó, tá? Então você vê que o canal LTA, LTB, canal de alta, canal de baixa, eles tendem a ser subjetivos porque às vezes cada trader ele vai estar olhando de uma forma. Então na dúvida você traça ali que você vê que faz sentido e observa quando o preço testar uma LTA, testar uma linha de retorno, como que ele vai se comportar. Tem casos que é muito claro. Esse caso aqui ele já está um pouquinho difuso. Então você pode considerar esses dois pontos que eu tracei aqui, tá bom? Beleza, meus queridos? E bem, a gente tem que observar agora nesse primeiro pregão dessa semana que vai se iniciar, dia 6, como que ele vai se comportar com relação a essa mínima que ele perdeu aqui, ó, tá? Então, a gente deve observar, deixa eu traçar aqui, ó, aqui, todo esse trecho aqui de negociação. A gente tem que observar se ele vai tentar um teste nessa região e uma possível tentativa de continuação, essa é uma possibilidade, ou a outra possibilidade é ele tentar realmente já dar continuidade ao movimento, indo buscar lá aquela região que eu falei dos 118 mil, 117 mil pontos, tá? Então acredito que ele tem potencial para buscar essa região. A questão é se ele vem fazer uma troca macro aqui nessa região dos 60 ou se ele vai direto, né? Olhando com relação às médias, olha só, médias descendentes, né? Então vamos observando o que ele vai fazer aí. Perfeito? Bem, eu não vou adentrar muito nos gráficos de 5 minutos, porque os 5 minutos ele acaba ficando muito restrito somente para amanhã, que seria no primeiro dia do primeiro pregão. Então eu vou deixar essas análises aqui agora semanal, essas análises semanais que eu vou compartilhar com vocês, olhando sempre para gráficos maiores, principalmente gráfico diário e gráfico de 60 minutos, porque aí você vai ter uma base para aquela semana operacional, ok? Então é isso que eu quero mostrar para você. Se você achar legal essa forma que eu estou abordando aqui, com relação a uma análise semanal, bacana, dá o feedback, deixa o seu feedback também, se você acha interessante eu fazer uma análise diferente aqui, compartilhar algo diferente com vocês aqui. Meus caros, espero que essas análises aqui estejam contribuindo aí para a sua visão de mercado. O objetivo aqui é realmente mostrar um pouco do meu conhecimento aí em mais de 7 anos no mercado financeiro, como eu olho para esse mercado e como que a gente tenta extrair informações lógicas do comportamento do preço. Beleza? Deixa aí seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? E não deixa de seguir a gente lá no Instagram também, tem um link aí abaixo do meu Instagram, segue lá e vamos nos esforçando aí para a gente estar presente aqui toda semana no canal do YouTube, beleza? É isso aí.